Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso estudo da lição da Escola Bíblica Dominical desta semana e desta vez faremos algo um pouco diferente. Vamos complementá-la com uma das mais respeitadas obras sobre Gênesis, o Comentários do Antigo Testamento publicado pela editora Cultura Cristã. E, por favor, nos ajude no desafio de chegarmos a 2.000 inscritos. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém esse vídeo. E é com muita alegria que eu começo mais essa análise detalhada de hoje. O nosso tema é fascinante: Isaac, herdeiro da promessa. Olá, a paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui de novo. E, nossa, esse é um tema riquíssimo. Eu sou suspeito para falar, mas é um dos meus favoritos já. Com certeza. O nosso texto áureo da lição, ele está lá em Gênesis 26, 12, diz o seguinte: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E a verdade prática que a gente vai explorar hoje é justamente essa. Sabe, quando Deus decide agir para abençoar alguém, olha, não tem oposição terrena que consiga impedir o fluxo dessa graça. É muito forte isso, né? A nossa leitura bíblica em classe, que serve de base para toda a conversa, ela abrange ali Gênesis 26, versículos 1 a 5, depois do 12 ao 14 e também o 24 e 25. Exato. E a gente vai caminhar por esses versículos de forma bem orgânica ao longo do estudo. Isso. Mas antes da gente falar sobre essas sementes e poços, a gente precisa dar uma contextualizada. Isaac teve uma criação excelente, né? Com Abraão e Sara. Mas a vida de aliança com Deus não deixou ele isento de crises. De jeito nenhum. A gente costuma achar que quem tem fé não sofre, né? Mas ele enfrentou coisas muito, mas muito parecidas com as do pai dele, tipo a fome na terra, a esposa estéril, vizinhos extremamente hostis. Pois é, e o comentário que a gente está usando hoje traz um contexto muito bom sobre isso. Traz sim. São basicamente 3. Primeiro, mostrar a fome no tempo de Isaac. Segundo, a gente vai refletir sobre a inveja dos vizinhos e a reação pacífica dele. E terceiro, expor detalhadamente como Deus aparece a Isaac. E eu acho que quem nos ouve vai se surpreender bastante. Com certeza. Ver como a mansidão e a obediência, que o mundo chama de fraqueza, são as nossas maiores armas. Bom, então vamos para o nosso primeiro tópico. O título é A Fome na Terra. Isso. E o subtópico 1.1 é Socorro entre os Filisteus. A base bíblica está lá em Gênesis 26, versículos 1 e 2. A situação aqui começa bem dramática. Bastante. A fome volta a assolar a região, igualzinho nos dias de Abraão. E a primeira reação humana, super lógica dele, é pensar em descer para o Egito, né? Era a saída matemática, né? O Egito era a fonte tradicional de alimento. Só que Deus intervém e dá uma ordem expressa para ele ficar em Gerar. Ficar ali no meio dos filisteus. Exato. E o Walt que lembra a gente de algo profundo aqui. Ele diz que as fomes revelam as ambiguidades da providência divina. Peraí, como assim? Deus usa a fome de propósito? Historicamente, sim. Deus usa essas privações para aperfeiçoar os santos dele. Então, ficar em Gerar como um estranho residente, submisso a um rei estrangeiro, era um ato de fé puro na palavra de Deus. Nossa, é abandonar aquela segurança do Egito para depender de algo que ele nem estava vendo. O que nos leva ao ponto 1.2, confirmação das promessas, nos versículos 4 a 6. Isso, porque a lição alerta a gente sobre as promessas falsas do nosso próprio coração, sabe? Mas as de Deus são garantidas. Ele confirma para o Isaac exatamente o mesmo pacto feito com o pai dele. E vamos analisar também o que o material complementar que comentamos na abertura fala sobre isso. Ele explica essa dinâmica de forma muito legal. Explica mesmo. Deus condiciona essa bênção atual à permanência do Isaac na terra, ou seja, a obediência. O texto quer mostrar que a pessoa de fé guarda a lei de Deus de forma bem abrangente, sabe? É a obediência na prática. Só que aí a gente chega no ponto 1.3. O problema se repete, no versículo 7. A obediência dele não foi tão perfeita assim, né? Pois é. Aí vemos a fraqueza humana.
Ele repete o exato erro do pai. Mente na cara dura que a Rebeca era a irmã dele. Tudo por puro medo de ser morto. É impressionante. E o comentário levanta um ponto, olha, fascinante sobre a ironia literária do texto hebraico original aí. O Isaac é descoberto porque o rei, o Abimeleque, vê ele... O famoso flagra. Isso, o rei vê ele acariciando, brincando alegremente com a Rebeca, e a palavra em hebraico ali é Meseek. É um trocadilho direto com o próprio nome de Isaac. Nossa, que incrível! O nome significa rir, né? Exato. Então aquele que tem o nome de riso é pego na mentira justamente no momento de brincadeira de riso com a esposa. Caramba! Sabe, pensando aqui, é como se o medo dele fosse, sei lá, um escudo de papelão que ele tentou usar, sendo que Deus já tinha dado uma armadura completa de proteção para ele. Perfeita essa analogia. E o detalhe que eu acho mais irônico é que o Abimeleque, que é de fora, entende muito bem a solidariedade do pecado. Ele dá uma bronca tremenda no patriarca. É muita humilhação. Isso levanta uma pergunta reflexiva para todos que acompanham a gente. Quantas vezes a gente não tenta dar o nosso famoso jeitinho por falta de confiança na proteção de Deus, não é verdade? Infelizmente, a gente faz muito isso. O ponto 2.1 é a inveja dos filisteus, lá em Gênesis 26:15. Isaac planta na seca e, como vimos no começo, colhe 100 medidas. 100 por 1. E a lição mostra que o sucesso agrícola gerou uma cobiça absurda. Os filisteus simplesmente entulham os poços dele de terra. A Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos, né? E a gente vê isso na prática. Usando o auxílio bíblico teológico da lição, junto com o comentário do Waltke, a gente entende o peso real disso, olha. Lá na orla do deserto, água não é luxo, água é vida. Então não era só vandalismo de um vizinho com raiva. De jeito nenhum. Entulhar poços ali era literalmente um ato de guerra. Era a negação definitiva do pacto de paz que a geração anterior tinha feito com Abraão. Que situação tensa. E aí a gente vai para o ponto 2.2, abençoado por Deus. Ele fala daquela sequência de poços nos versículos 19 e 20. Isaac não para, ele continua cavando. Isso. Ele acha água, eles brigam, ele chama o poço de Ezeque, que quer dizer contenda, cava outro, dá mais briga, chama de Sitna, que é inimizade, até que chega em Reobote, que significa alargamento. E o Waltke comenta algo muito interessante aí. Ele diz que esse espaço de Reobote é ele em si parte da bênção divina. Uhum. A transição do Isaac de um criador comum para um nômade miraculosamente rico mostra que a boa mão de Deus na vida dele era uma coisa incontestável. Inegável mesmo. E a reação do Isaac a tudo isso é o ponto 2.3. Isaac age com diplomacia, versículo 18. A lição foca na mansidão dele, né? Sim, ele prefere reabrir os poços do pai dele e evitar confrontos violentos. Mas deixa eu levantar uma questão diferente para você aqui. Pensando com a cabeça de hoje, cabeça do século 21, ceder espaço desse jeito e abrir mão de um direito, isso não demonstra fraqueza? Olha, é muito normal a gente pensar assim hoje. Mas o comentário do Waltke traz uma perspectiva legal e jurídica que muda tudo. O que ele diz? Ele diz que, ao dar aos poços os mesmos exatos nomes que o pai tinha dado antes, o Isaac não estava só sendo nostálgico. Ele estava, na verdade, reivindicando direitos de propriedade incontestáveis. Ah, como se fosse o registro de um cartório da época. Exatamente. Ele honra a memória da provisão de Deus. E a verdadeira força dele, veja bem, estava em confiar que a terra prometida ia ser entregue no tempo certo por Deus, sem precisar de violência precipitada. Nossa, é muito profundo. A paz mental e familiar realmente não tem preço. Eu pergunto para nossa audiência, em quais áreas das nossas vidas a gente precisa parar de cavar poços de contenda e confiar que Deus vai nos dar um Reobote, um espaço de paz? É um grande desafio. A gente quer sempre ter razão. Pois é. E pessoal, lembrem-se de compartilhar este estudo se ele está edificando a sua fé. Isso ajuda muito a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Com certeza. Agora a gente entra no nosso terceiro e último tópico. Deus aparece a Isaac, porque essa atitude mansa dele não ia passar despercebida pelos céus, né?
O ponto 3.1 é promessas para Isaac, no versículo 24. Esse é o momento da teofania em Berseba. Isso. A lição mostra que Deus aparece para ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, não temas. E o nosso comentário traz uma nota, olha, preciosa aqui. Esse título, O Deus de seu pai, ele é restrito à época patriarcal. E ele prova que aquela relação especial do Abraão, ela passou oficialmente para o filho. Então uma confirmação de transferência de aliança. Isso. Deus recompensa aquela obediência lá do começo, quando ele aceitou ficar na terra, com uma reafirmação incondicional da bênção. E a resposta do Isaac, a resposta imediata dele, é edificar um altar, né? O que muda o ambiente ao redor dele, e a gente vê isso no ponto 3.2. Abimeleque faz um pacto com Isaac, no versículo 28. Os mesmos caras que expulsaram ele, agora vêm correndo buscar um acordo de paz. É impressionante. A lição diz que eles reconhecem abertamente que Deus está com Isaac. E o Wojtyla ilustra bem o tamanho disso. Ele aponta que a comitiva do rei, do Abimeleque, incluía o conselheiro pessoal dele. Isso não era uma conversinha de vizinho. Era uma negociação de altíssimo peso político. Eles estavam com medo do poder do Isaac. Exatamente. Quando eles falam, nós vimos claramente que o Senhor está com você, eles estão validando aquela promessa que Deus fez para o Isaac lá no começo. Sabe o que isso me lembra? Provérbios 16:7. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Que ligação perfeita. É exatamente isso que acontece na prática. É a palavra se cumprindo. E para coroar tudo isso, a gente tem o ponto 3.3, o poço de Berseba, nos versículos 32 e 33. A notícia de que os servos acharam água. Isso. Eles acham água bem no dia do tratado de paz e o poço é chamado de Seba, que é juramento. E olha o hebraico de novo brilhando aí. O especialista que estamos usando explica o duplo sentido formidável da palavra Siba. Ela significa juramento e mais alguma coisa, certo? Isso. Significa juramento e também o número 7. Então o nome do poço comemora não só o juramento humano no tratado, mas a provisão divina, que é perfeita, completa e infalível, que é o que o 7 representa. Caramba, a assinatura de Deus em toda a história. Deus honra muito aquele que evita a contenda. Que poços de refrigério o Senhor não está preparando para abençoar a jornada de obediência de quem está firme, né? É uma promessa viva para todos nós hoje. Bom, nós estamos indo para o nosso resumo, a nossa conclusão. A gente viu hoje que o Isaac, como herdeiro da promessa, ele passou por muita coisa. Passou mesmo. Ele enfrentou fome, teve que lidar com os próprios medos. Sofreu oposição, suportou a inveja. Mas no meio disso tudo, ele escolheu a mansidão e a confiança em Deus. E a aplicação final forte que a gente pode tirar da conclusão dessa lição, e usando todo o peso do comentário de Waltke, é a seguinte. Pode falar. A vida do Isaac ensina pra gente que a fé não faz de nós pessoas perfeitas. E a gente acabou de ver as fraquezas dele bem expostas ali. As mentiras, o desespero. Exato. Mas a graça de Deus não permite que essas nossas falhas pontuais estraguem para sempre a nossa história. A lealdade a Deus e aquela recusa de revidar a maldade abrem os céus para nós. É encorajador demais ouvir isso. Muito. Então, se alguém que nos ouve hoje está atravessando uma baita crise, o conselho é: não desista. Continue cavando. Continue cavando seus poços. Isso. Evite a disputa inútil, porque a água da vida vai jorrar no tempo certo. Ou espiritual profunda. E o pensamento inspirador que fica é que a verdadeira herança que o Isaac deixou não foram só buracos no chão cheios de água. De forma alguma. Foi um testemunho inegável de que ele andava com Deus e foi tão real que até os inimigos, o pessoal de fora teve que confessar isso. É o nosso maior objetivo, que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Amém. Bom, nós agradecemos muito a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui nessa jornada pela palavra. Até a próxima lição e amém.